Aleluia. Daqui a pouco nós temos que achar um desembaçador para os óculos, né, irmãos? Só Jesus, né? Os óculos embaçam tudo com essa máscara, só Jesus. Quem achou? Amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, e se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, e se tal nação contra a qual falasse converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós clamamos ao Senhor, Pai, fala conosco, Pai, nesta palavra, porque nós necessitamos ouvir a Tua voz. Pai Santo, Pai amado, não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos ouvir nesta noite, porque a Tua palavra, Senhor, muda as nossas histórias nesta noite, em nome de Jesus. Pode sentar, glorificando ao Senhor. Irmãos, tem uma palavra de Deus para as nossas vidas, para você que está assistindo em casa, e para os irmãos que nessa noite, amém, saíram da sua casa para estar conosco, ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, eu quero dar o tema para essa mensagem: por que Deus permite situações de dor? Por que Deus permite situações de dor? Irmão, tudo que acontece de ruim na nossa mente, no dia a dia, tudo que vem de ruim para as nossas vidas, quem nós culpamos? Satanás, não é verdade? Nós temos um inimigo que quando tudo der errado, tudo que acontece de ruim, nós colocamos a culpa. Já falamos que Satanás já está fazendo tantas coisas contra a nossa vida. Quando as coisas começam a embaraçar, dar errado, que nós pensamos: olha, tem obra de macumbaria, tem obra de feitiçaria, tem pessoas fazendo algumas coisas erradas contra as nossas vidas. São os nossos pensamentos, não é verdade? Isso, diariamente nós pensamos que todo momento que as coisas começam a dar errado, é Satanás que começa a fazer todas essas coisas. Não que não seja, mas eu quero trazer uma palavra profunda para a igreja entender sobre a permissão de Deus nas nossas vidas também, amém? Aqui, irmão, nós lemos esse texto, mas nós vamos fazer essa introdução, mas como nós estamos falando nesse momento, e se eu falar para a igreja que Deus permite isso na nossa vida, momentos de dor, momentos de dificuldade, momento de provação, momento que as coisas estão tudo embaraçado, momento que as portas se fecham, momento que você desespera, a sua fé, irmão, suportaria isso? Será que a sua fé em Deus vai suportar um Deus que talvez Ele trava tantas coisas para a sua vida? Vamos entender algumas coisas na palavra de Deus. Vejamos aqui, se você puder abrir a tua Bíblia, vejamos no Salmo 66, verso 10 até o 12, nós vamos ler aqui Salmos 66, verso 10 a 12. Glória a Deus, para você entender a palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, tu puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. O que esse salmo está dizendo para nós? Aqui está dizendo, diz o Senhor: pois tu, ó Deus, nos provaste. Aqui está deixando bem claro que Deus
está nos pondo à prova. Aqui está bem claro que Deus nos prova também em algumas situações na nossa vida. Ele permite algumas situações de dor, algumas situações de dificuldade na nossa vida. E Ele continua aqui mais: tu nos afinaste como afina a prata. Aqui está dizendo, irmão, que a prata ele leva ao fogo. Para o que? Tirar toda a impureza da prata. Não existe tirar a impureza se não levar o fogo. Então Deus permite às vezes nós passar pelo fogo. Deus permite nós ir até o fogo para ser refinado, para tirar toda a impureza na nossa vida, para colocar do jeito que Ele quer. E disse mais aqui: tu puseste na rede e afligiste os nossos lombos. Aqui está dizendo algo interessante. O que é essa rede? É uma armadilha. Quando nós saímos do caminho de Deus e tentamos para o outro lado, tentamos fazer da nossa forma, o que Deus faz? Essa é uma armadilha. Isso é uma rede, para que Deus coloca nós nessa rede algum tempo, para que nós não prosseguimos no caminho que Ele não quer. Então nesse momento Deus permite essa até armadilha na nossa vida, para que nós pudéssemos entender o amor de Deus. Que às vezes nós falamos: por que Deus permite esse momento? Porque eu caí nessa armadilha? É pelo amor de Deus na nossa vida, para que nós não trilhamos em caminhos errados. E diz mais assim: fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. O que significa isso? Olha, Senhor, o Senhor deixou que os meus inimigos prevalecessem contra mim. Está dizendo, por algum tempo o Senhor deixou que os inimigos me vencessem. Tem momento que a dificuldade nos vence, tem momento que os inimigos nos vencem, tem momento que Deus permite que situações nos vençam. Tem momentos que você decepciona com alguma coisa. Você achava que era fácil passar por aquilo, realizar algumas coisas na sua vida, e de momento você tem uma decepção e você fala: olha, eu não consegui. Eu pensei que eu podia, mas por que eu não consegui? Por que esse negócio não deu certo na minha vida? Era tão fácil fazer. Por que não fluiu? Porque Deus, naquele momento, permitiu que aquela situação você não vencesse. Porque Ele sabia o seu futuro. Ele sabia, se você vencesse ou você passasse por aquilo, não era o momento certo da vitória para a tua vida. Então por isso que Deus permite algumas situações na nossa vida. E disse mais: deixou que os inimigos nos vencessem. Deus permitiu trabalhar no nosso quando nós deixamos, Deus deixou o inimigo vencer. O que acontece? Que Deus está dizendo, Deus está deixando que o inimigo vence. Para quê? Ele trabalhar no meu orgulho, para ele trabalhar no meu eu. Porque às vezes nós achamos que nós podemos tudo. Nós achamos que nós somos capazes de realizar tudo. Mas Deus freia algumas vezes. Deus disse: olha, não é o momento, eu vou frear aqui. E Deus permite, porque Deus está quebrando um orgulho ali, está quebrando um eu, está mostrando que Ele é capaz. Não eu e você é capaz de realizar, mas Deus pode realizar na hora que Ele quiser e na hora que Ele bem entender na nossa vida. Então o Senhor está dizendo que, irmão, Ele permite essas situações na nossa vida. Tem pessoas que falam: olha, não, foi o inimigo. Talvez, irmãos, Deus está permitindo situações na nossa vida e nós estamos repreendendo o inimigo, orando contra o inimigo, e Deus está permitindo essas situações para endireitar as nossas vidas, para mudar a história da nossa vida. Irmãos, Satanás não tem poder de fazer nada se não for a permissão de Deus. Entenda isso. Satanás só pode fazer alguma coisa quando Deus permite. Satanás está na coleira como um cachorro do seu dono. Ali Deus, Ele sabe dominar Satanás na hora que Ele quer. Então Satanás não pode fazer nenhum mal se Deus não permitir. Tudo é permissão de Deus, está no controle de Deus. Está dizendo aqui, mas passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxesse a um lugar espaçoso. Deus permitiu, irmãos, situações de dificuldade, de luta, de embaraço, de
de armadilha, mas Deus preparou um lugar espaçoso. O que é esse lugar espaçoso? Um lugar de vitória. Quando nós estávamos vendo a provação que o povo passou pela desobediência no deserto, Deus tinha preparado o quê? Um lugar espaçoso, um lugar de vitória, não é verdade? Mas o povo começava a desobedecer a Deus, começava a ir contra Moisés, e o povo, pela desobediência, Deus permitia uns morrer, porque o povo estava querendo, irmãos, ser melhor e fazer melhor do que Deus. E Deus começava a quebrar o orgulho, quebrar o eu e mostrar que Ele faz do jeito dele. Então nós entendemos que esse povo que passou por esse momento difícil, mas Deus preparou um lugar de vitória. Irmãos, talvez nós não podemos entender o mover de Deus. Talvez você não está entendendo como Deus está trabalhando na sua vida. Talvez você não está entendendo como que está tão difícil, essa dificuldade, tanta prova, tanta luta. Você não está entendendo, parece que o negócio está tão feio que você olha para um lado, é obra de macumbaria, de feitiçaria, você pensa todas as formas, parece que Satanás, o inferno todo levantou, mas às vezes é Deus que está querendo, irmãos, mudar alguma coisa na nossa vida, porque se Ele não fazer isso, Ele não consegue, às vezes, que o ser humano se arrependa de verdade e comece a trilhar no caminho da verdade. Por isso Deus está permitindo essas coisas. Deus permite, irmão, situações para moldar o ser humano. Deus quer moldar o ser humano. Deus quer trabalhar no ser humano. Então é preciso algumas coisas para que Deus possa moldar, para que Deus possa transformar. Deus permitiu, irmãos, esse vírus que nós estamos passando, esse Covid-19, essa pandemia, foi permissão de Deus. Para quê? Para desacelerar o mundo inteiro. Você pode ver que o mundo estava acelerado, o mundo estava daquele jeito. Deus permitiu um vírus que desacelerou o mundo inteiro. E esse vírus, ele não escolhe classe social, ele não escolhe rico, ele não escolhe pobre, ele não escolhe classe social nenhuma. Ele chegou e invadiu todas as classes, ele mexeu em todas as classes. Aqui Deus prova que nem o dinheiro é suficiente para parar esse vírus quando Ele quer na vida do ser humano. E Deus permitiu esse vírus, irmãos, e colocou à prova todo mundo, o mundo inteiro, para mostrar que Ele é Deus na nossa vida, que nada podemos fazer sem o Senhor Deus, que nós somos dependentes de Deus. Quantos nós estávamos acelerados? Sabe por que Deus permite essas coisas? Israel era desse jeito todas as vezes. Israel virava as costas para Deus, Israel prosperava e virava as costas para Deus. E Deus permitia que vinha algumas coisas de luta sobre a vida do ser humano, para eles olhar para Deus, para eles voltar para Deus, para eles enxergar que sem Deus eles não podiam nada. Então Deus tem permitido algumas situações nesse mundo, Deus tem permitido algumas situações em nossa vida. Não que Ele queira, irmãos, maldade para a nossa vida, mas Ele quer trabalhar, nos tornar seres humanos melhor, trabalhar e nos fazer pessoas abençoadas pelas mãos dEle. Quem está entendendo nessa noite? Irmãos, as pessoas estavam vivendo com o nariz empenado. Deus resolve puxar as redes e as rédeas, armadilhas, redes. Olha, muita gente está caindo, mas porque eu estava tão estabilizado, as coisas estavam fluindo, e de repente eu caí na rede, na armadilha, e o negócio... Deus começou a puxar as rédeas. Deus começou a mostrar para o homem que Ele é o Criador. Ele dá, Ele toma, Ele faz do jeito dele. O ser humano, ele tem que entender que é Deus que sempre vai estar no controle, na situação da sua vida. Irmãos, estamos vivendo momentos trabalhosos na nossa vida. E quando nós lemos essa palavra de Jeremias 18, o Senhor está falando sobre o vaso. O vaso que o Senhor disse para Jeremias: desce à casa do oleiro.
vai lá na casa do oleiro agora. E quando a Bíblia fala para ele descer sobre a casa do oleiro, Jeremias chegou e viu o oleiro fazendo um vaso. E naquele momento o vaso que o oleiro estava trabalhando, fazendo, se quebra, despedaça. Irmãos, Deus não trabalha com emendas. Deus não emenda nada. Você vê que aqui o vaso, depois que foi quebrado, o oleiro começou o processo todo novamente. O oleiro não pegou e remendou o vaso, mas o oleiro começou, irmãos, a fazer todo esse processo de novo, trabalhando sobre aquele vaso. E às vezes o processo de fazer o vaso de novo dói. Talvez o processo de refazer todo o vaso vai trazer algumas dores na nossa vida. 1 Coríntios 10, 13 vai dizer: Deus não nos prova além do que podemos suportar. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentados além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos provará, livrando de sorte que possais suportar. Então está bem dizendo aqui que Deus não dá uma prova além do que nós não podemos suportar. Deus não vai fazer eu e você fazer um processo, passar por um processo que nós não podemos suportar. Mas o processo, por mais que o processo seja um processo difícil, que traz dor, irmãos, Ele sabe que você aguenta. Ele sabe que você possa suportar. Ele sabe que você é capaz de passar por esse momento, desse processo doloroso na sua vida. E nesse versículo nós podemos aprender que o Senhor, Ele continua no controle. Ele não vai deixar esse processo, irmãos, na nossa vida ser maior do que nós podemos resistir. Amém? Irmão, o processo do vaso de honra, irmão, sabemos que nós somos esse barro, e nós sabemos que Deus é o oleiro. E o Senhor, para fazer um vaso de honra, primeiro Ele escolhe o barro. Ele vai no barreiro e escolhe o barro. Depois que Ele escolheu o barro, tem um segundo processo. Ele prepara o barro, porque o barro tem que tirar toda impureza, pedra, alguma coisa, e começa a amassar o barro. É na hora que começa a amassar o barro, começa ali, pega o ser humano. Nós somos esse barro, e Deus quer que fica sem impureza, sem alguma coisa que venha atrapalhar o processo do vaso, e Deus começa a amassar. E às vezes o amassamento dói algumas vezes na nossa vida. Talvez Deus começa ali a trabalhar, irmãos, com as suas mãos, amassando para fazer um vaso perfeito. E nós vemos aqui que Ele começa então bater aquele barro, amassar aquele barro para tirar todas as impurezas. É um processo doloroso, é um processo que o Senhor começa a trabalhar para começar a lapidar e nos trazer, irmãos, fazer um vaso de honra. Irmãos, para que Ele amassa o barro? Porque precisa eliminar todas as bolhas. Não pode ter bolhas, porque quando o vaso, irmãos, for no fogo, corre o risco de dar rachadura, trincas. É por isso que o Senhor, Ele amassa bem, tira toda impureza e deixa o barro bem preparado para não dar bolhas. Porque, irmãos, para não deixar as brechas, porque quando você for no fogo, o vaso for no fogo, ele vai aguentar o processo. E aqui vamos ver aqui que nós somos esse vaso, e nós podemos suportar algum fogo na nossa vida. Um grande exemplo: Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha de fogo, não é verdade? Se eles não fossem um vaso de honra, eles suportariam esse fogo.
Deus não nos livra às vezes da fornalha, Ele nos coloca à prova, como nós lemos aqui. Ele nos coloca à prova, mas Ele nos livra do fogo. Ele nos livra de nós, irmãos, morremos na fornalha. E aqui o processo do vaso é tão perfeito que ele aguenta, aqueceu a fornalha de fogo 7 vezes mais. E Sadraque e Mesaque estavam ali com o 4º anjo, louvando a Deus, adorando a Deus. Entenda isso, irmãos. Esse processo que Deus está fazendo na sua vida é que você possa suportar. Esse processo que Deus está fazendo na sua vida é para que você possa suportar qualquer momento na sua vida, qualquer luta, qualquer dificuldade. Se a primeira luta não te matou, a segunda não vai te matar, a terceira não vai te matar, a quarta não vai te matar, mas vai te fortalecer. Vai te fortalecer para você continuar de pé, adorando a Deus, exaltando a Deus. Entenda isso. Talvez você não está entendendo o processo, está doendo, está difícil. Olha o meu lar, olha a minha casa, olha a minha família, olha a situação, olha a doença, chegou, olha que tantas coisas que sobreveio. Entenda que Deus está trabalhando nesse barro aí. Entenda que Deus está agora no processo para fazer um vaso de vitória para a tua vida. Aleluia. Irmãos, o oleiro, como nós disse, ele não trabalha remendando o vaso, ele quer um vaso perfeito. E aqui nós podemos entender que quando não está perfeito aos olhos dele, ele começa de novo o processo. O vaso quebrou na mão do oleiro. Ele começa a fazer todo o processo na nossa vida. Eu não sei qual o processo que você está passando. Eu não sei qual o processo que você já está. Não sei se é o processo do amassamento do barro. Eu não sei se é o processo das rodas de moldar o vaso. Eu não sei se é o processo do fogo, de ir até o fogo e suportar a temperatura. Mas quando Deus está, irmãos, trabalhando no vaso, Ele está ali naquelas rodas, moldando aquele vaso para ser um vaso perfeito. Deus está trabalhando em favor da minha vida e da tua vida. Entenda, mesmo que dói, mesmo que o processo está difícil, mesmo que você chegou e disse: Senhor, está difícil demais suportar, está difícil demais aguentar essa dor, mas o Senhor sabe que você aguenta, que você vai suportar, porque o Senhor está trabalhando para tirar toda impureza. Deus está te lapidando para te fazer um vaso de honra. Entenda que esse processo é necessário para a minha vida e para a tua vida. Mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite dor? A permissão de Deus na nossa vida. Nós vemos a história de Jó. Não foi Satanás que procurou a Deus e começou a conversa. Mas quando Satanás apareceu, quando Satanás estava de rodear a terra, quando Satanás apareceu, quando os filhos de Deus, os anjos reuniu com Deus, Deus começou a conversa dizendo assim: Satanás, tem visto aí o meu filho, o meu servo Jó? Um homem temente, um homem que se desvia do mal, é um homem íntegro. Deus começou a fazer uma propaganda de Jó, não foi verdade? Mas no mesmo momento, Deus permitiu provação na vida de Jó. Talvez Deus está permitindo alguma provação na nossa vida, irmãos, para provar para Satanás que você consegue suportar e passar por esse momento. E Satanás questionava: é porque o Senhor dá tudo para ele? É porque Jó tem os melhores filhos? É porque Jó é rico? É porque o Senhor não deixa Jó passar por nenhuma provação?
E Satanás diz: permite eu tocar em tudo que ele tem, e verás que ele vai blasfemar contra o Senhor. Questionar é uma coisa, blasfemar é outra. Não quer dizer que Jó não questionou com Deus, questionou em alguns momentos, mas Jó estava entendendo o processo que estava acontecendo na vida dele. E naquele momento, Satanás então começou agora primeiro a tocar nas finanças de Jó, destruindo a vida financeira, irmãos. E nós vemos que Jó não se abalou, Jó não blasfemou. Deus permite que Jó também, que Satanás tocasse agora nos 10 filhos. Houve um vento tão grande, eles estavam ali jantando uma festa, fazendo uma grande ceia na casa do seu tio. De repente, todos foram mortos. Naquele momento, Jó, irmãos, estava arrasado. A Bíblia fala que Jó desmaiou. Porque perder filho é mais difícil. Tocou nos filhos, tocou naquilo que a gente mais ama, mas Jó ainda não blasfemou contra Deus. Agora Satanás depois teve outra reunião com os anjos. Novamente Satanás aparece, e Deus permite que Satanás toque agora na saúde de Jó. Jó agora deu uma lepra e ficou com um caco de telha se coçando, ficou na cinza. A cinza se representa o lixo. Jó ficou no lixo. Mas Jó, mesmo passando por tudo isso, pela essa provação de dor, de dificuldade, Jó ainda adorava a Deus. E Jó não perdeu a fé em Deus. Por isso que eu te perguntei: a sua fé é capaz de suportar essa dor que você está vivendo? Essa fé sua é capaz de continuar firme com Deus? É por isso que Jó naquele momento continuou dizendo assim, Jó 19:25: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vai levantar em meu favor. Mesmo na dor, na dificuldade, você tem que crer que você tem um Redentor. Não só o Redentor, mas você tem um advogado fiel na sua vida. Porque Jó não tinha advogado, ele só tinha Deus. E Deus não conhecia dor, porque Deus não conhece dor. Deus não conhece sofrimento, porque Deus é Deus. Ele não tem o corpo humano, por isso que foi preciso Jesus vir sobre a terra e vir como homem para sofrer, para dizer para o Pai: olha, a dor é grande, o sofrimento é demais. E Jó diz: e se tivesse alguém que pudesse julgar a minha causa? Jó estava dizendo: se eu tivesse um advogado aqui agora. E no momento de dor na sua vida, irmãos, pode preparar que vai levantar pessoas contra a sua vida, contra a minha vida. No momento da sua provação, pessoas vão se levantar, falando que você está em pecado, falando que você está passando por isso, que você está merecendo. Os amigos de Jó, que viviam com Jó, dizendo: Jó, você, Jó, deve ter aprontado um pecado tão grande, você deve ter cometido adultério, você deve ter fazido algum roubo. Começou a julgar. Os amigos que ficaram 7 dias de jejum com Jó, depois que acabou os 7 dias, começou a acusação sobre Jó. Mas Jó entendia, irmãos, que a consciência dele estava limpa perante a Deus. O que importa é a sua consciência perante a Deus. O seu passado ficou lá fora, o seu pecado foi perdoado, a sua consciência com Deus, que é importante.
Pode o inimigo te acusar, pode as pessoas tentar te acusar, mas Deus conhece você e sabe o que você está neste momento passando. Deus sabe o momento que você está passando dificuldade e sabe que essa provação vai te levar a um nível mais de vitória para a tua vida. E essa fé que Jó tinha, uma fé, irmãos, que provou para Satanás e provou para o homem, irmãos, que Jó amava a Deus mais do que o dinheiro, que Jó amava a Deus mais que os seus próprios filhos, a sua família. Aqui também provou que Jó amava a Deus mais que a sua saúde, mais do que o seu próprio corpo. Aqui prova que a fé de Jó era inabalável. Ele amava a Deus de qualquer momento que ele estava passando, seja na dificuldade, seja na bondade, mas ele estava amando a Deus. E tem pessoas que conseguem, irmãos, amar a Deus só no momento quando está tudo bem para a tua vida, quando não tem provação, quando não tem. É por isso que Deus está nos moldando para que quando vier situações difíceis, nós também seja agradecido, nós também podemos honrar a Deus. Como o apóstolo Paulo disse: eu sei viver na abundância, mas sei viver na escassez. Eu sei dar glória a Deus quando tudo está bem, eu sei dar grato a Deus quando tudo vai bem, mas também eu sei dar glória a Deus quando as coisas estão difíceis. Quando alguma situação, algum momento chega na minha vida, eu sei dar grato a Deus, sei grato a Deus por isso. Irmãos, talvez você não está entendendo esse processo. Talvez você tenha perguntado para Deus, questionado com Deus. Não é que é pecado você questionar Deus. Mas o barro está nas mãos certas. O barro está na mão de quem entende. Você está na máquina certa quando você está passando nas rodas do oleiro. Ele entende o que está fazendo. Mesmo que você está quebrado, ele fala assim: eu vou fazer de novo, eu vou refazer. Nem que eu comece o processo todo, mas não vou deixar ele com impureza. Eu não vou deixar o meu vaso rachado. Eu não vou deixar nenhuma trinca no meu vaso. Eu quero ele perfeito. Eu vou moldar ele até te ver como os meus olhos querem. E talvez dói. Sempre eu dou um exemplo aqui, irmãos. Quando você vai no garapeiro, a cana está passando ali e a garapa saindo lá. A segunda vez que passa, parece que fica melhor ainda. Irmãos, nós estamos igualzinho àquela cana, se sentindo um bagaço, mas alguém está bebendo o caldo que está saindo desse bagaço. E as pessoas que estão vendo você perseverando nessa luta, está se alimentando desse caldo. Está vendo a sua perseverança, dizendo: como pode a irmã Marcélia passar por tudo isso e ainda ir para a igreja? Como pode ela viver essa dor e ainda tendo fé? Como pode o irmão Cristiano passar por tudo isso, mas ainda ter força de ir até a casa do Senhor? Como pode a irmã Lenice passar por todos esses momentos, mas ela ainda consegue adorar a Deus? Como pode a irmã Maria passar por esse processo e ainda ir para a casa do Senhor? Porque o Senhor conhece, o Senhor sabe que você vai aguentar. E Ele sabe desse caldo que está saindo, desse bagaço. Alguém está alimentando, a fé está sendo alimentada. As pessoas estão vendo a sua perseverança, está vendo que você tem um Deus que te fortalece, um Deus que te ajuda, um Deus que está aqui nessa noite no controle da tua vida. O que nós precisamos de hoje, irmãos, não é um vaso que sapateia, não é um vaso que fica gritando, sapateando para cá. O que nós precisamos agora é ser edificados, ter estrutura. Esses dias um pastor falou comigo assim: mas pastor, você é um pentecostal reformado? Eu fiquei assim: reformado? Porque antes você pregava, você falava, você falava em línguas. Não, hoje eu sou um pentecostal equilibrado. E Deus começa a fazer um processo na vida da gente, para a gente não viver nas emoções, não deixar as emoções falar mais alto. Porque
Porque não adianta eu pular aqui e falar em línguas, dar cambalhota, e se nós não estivermos equilibrados, amanhã vinha a prova e você não conseguir passar, amanhã vinha a dificuldade, ficou só no grito, só no pulo. O Senhor quer mais de nós. O Senhor quer que nós sejamos equilibrados, estruturados na palavra de Deus, porque quando vir um mau dia, nós possamos ficar de pé. Nós estamos vivendo esses maus dias. Cada um aqui, irmão, se eu perguntar, tem uma prova, tem uma luta diferente. Cada um aqui passa por um momento difícil. Se eu for dar um microfone para cada um aqui, vai contar um testemunho, vai contar algo que está acontecendo na vida deles. Testemunho, né, irmãos? Mas tem luta, tem provação. Não existe ninguém, irmãos, que não está passando por um momento de lutas. Mas o Senhor veio para desacelerar. O Senhor veio para mostrar que Ele está no processo do amassamento, que Ele está refazendo o vaso novamente. Deus veio para mostrar para essa nação que quem manda é Ele, e quem tem juízo obedece. Deus veio mostrar para essa nação que quem governa esse mundo não é o presidente, mas quem governa é o nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da tua vida. Fala para o teu irmão aí do teu lado: Deus está no controle da tua vida. Fala mais alto: Deus está no controle da tua vida. Diga para ele: essa luta que você está passando, ela não vai te matar, mas ela vai te fortalecer, para que você possa alcançar o lugar espaçoso, o lugar da vitória, o lugar que Deus tem preparado de melhor para a tua vida. Essa luta vai te fortalecer nesses dias. Você verá a glória de Deus acontecendo no teu lar, você verá a glória de Deus acontecendo na tua empresa, você verá a glória de Deus acontecendo no teu trabalho, você verá a glória de Deus acontecendo na tua saúde, você verá os seus inimigos caindo por terra, porque Deus está preparando um novo recomeço para a tua vida. Deus está preparando algo novo para a tua vida. Há momento de alegria dentro do teu lar. Deus vai preparar algo melhor para a tua vida. Fica de pé nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. E nesta noite, querido, o Senhor tem preparado um lugar melhor para você. Você não chegou até aqui por acaso. Quanta dificuldade teve para você vir no culto hoje, às vezes. O inimigo tentou barrar de todas as formas, mas nessa noite o inimigo teve a surpresa, porque o mesmo Deus que dá a luta é o mesmo Deus que faz nós perseverar sobre ela. O mesmo Deus que abre cova é o mesmo Deus que fecha a cova. Ele sabe de todas as coisas. Se você tem algo nessa noite que apresentar ao Senhor, se é a tua casa, se é o teu trabalho, se é algo, irmãos, que você está passando por um momento de dificuldade, peça ao Senhor: Pai, não quero que o Senhor retira aquilo que o Senhor começou, mas eu quero que o Senhor me dá força para me passar e me sustenta até eu chegar aos teus olhos do jeito que o Senhor quer para a minha vida. E antes de eu orar, quando eu estiver orando, se tiver alguém, irmãos, que quer reconciliar com o Senhor, e às vezes você ficou um tempo afastado, você pode vir aqui à frente, que eu quero orar pela tua vida também. Senhor Deus e Pai, nessa noite a tua palavra foi ministrada, e eu quero nessa noite, Jesus, ministrar na vida dos teus filhos toda sorte de bênção. Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, nós colocamos agora a nossa fé em ação. Tem pessoas que veio aqui hoje, ó Pai, necessitado de um milagre, de uma vitória. Pai Santo, ó, pessoas que estão nos seus lares agora, ó Pai, que está assistindo, Senhor. Eu quero profetizar, Senhor, que essa luta que sobreveio sobre a vida deles,
Pai, que o Senhor venha manifestar a glória, que o Senhor venha, ó Pai, em nome de Jesus, repreender toda enfermidade, que o Senhor venha, em nome de Jesus, dar vitória para os teus filhos nesta noite. Senhor Deus, eu quero ministrar aqui, Senhor, sobre o trabalho dos teus filhos, sobre a família, sobre o casamento, sobre a vida espiritual. Pai, em nome do Senhor Jesus, fortalece os teus filhos nessa noite. Eu quero pedir toda sorte de bênção para os teus filhos, aqueles que não puderam estar nesta noite aqui, ó Pai, mas os familiares vêm. Nesta noite eu quero pedir que, Pai, que através de cada um, ó Pai, leva a bênção, Senhor. Se alguém adentrou aqui nesta noite precisando de uma cura, eu quero profetizar a cura sobre a vida do teu filho, da tua filha. Senhor Deus, que sai daqui curado em nome